O ar estava pesado, carregado com um cheiro metálico e inconfundível de sangue fresco oxidando sob o sol africano. Não havia o zumbido habitual das moscas, apenas um silêncio sepulcral que gritava que algo antinatural havia ocorrido ali. No chão, uma fortaleza blindada de 1.500 quilos jazia inerte. Não era apenas um corpo, era uma cena de demolição. Uma fêmea de rinoceronte adulta havia sido brutalmente abatida. O animal não foi caçado, mas sim executado. Não havia marcas de garras nem de presas. A vítima não havia sido devorada. Aquilo não era obra de nenhum predador africano. Se sentiam obra de caçadores furtivos? Com certeza não, pois o chifre do rinoceronte permaneceu intacto. Aquele pedaço de queratina que vale mais do que ouro no mercado negro estava ali, fixado à carcaça do animal. Qualquer ser humano teria levado o troféu consigo. Quem ou o que teria o poder titânico de parar um tanque de guerra da natureza e a insanidade de ignorar o seu maior tesouro? Aquilo não era fome de felinos, aquilo não era obra de caçadores, aquilo era ódio. E o culpado ainda estava solto, vagando pela escuridão do Parque Nacional de Pilanesberg, esperando pela próxima vítima. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Para você é apenas um clique, mas para nós faz toda a diferença. Agora venha comigo descobrir mais sobre essa enigmática história. Primavera de 1994, África do Sul. O que começou como uma manhã rotineira para os guardas florestais do Parque Nacional de Pilanesberg rapidamente se transformou no início de um pesadelo forense. O guarda Johan, um veterano calejado pelo sol e pela poeira, patrulhava a região próxima a um bebedouro isolado, quando avistou ao longe o que parecia uma pedra cinzenta, irregular e brilhante, mas ao se aproximar, o cheiro o atingiu primeiro, a podridão da morte recente. Ali estava a primeira vítima, um rinoceronte branco, uma das criaturas mais formidáveis do planeta, reduzido a uma carcaça quebrada. Johan parou o jipe em um local de vista privilegiada. Afinal, se houvesse felinos por perto, ele correria perigo. Seus olhos varreram o horizonte em busca de leões ou até mesmo de um clã de hienas. Para sua surpresa, nada. A clareira estava vazia. Ao examinar o corpo, a confusão tomou conta. Não havia marcas de garras ou mordidas. Também não havia projéteis de balas nem cortes cirúrgicos de facões usados por traficantes de marfim. O que havia eram crateras na pele espessa do animal. Perfurações profundas, circulares, que atravessavam músculos e órgãos vitais como se fossem manteiga. E claro, a coluna vertebral destroçada, o que sugeria forte impacto. Para quebrar a espinha de um rinoceronte é necessária uma força cinética comparável à colisão de um caminhão em alta velocidade. Johan reportou a descoberta pelo rádio, avisando outras equipes, mas o mistério continuou. 2 semanas depois, outro rinoceronte. A mesma assinatura macabra, corpo esmagado, chifre intacto, perfurações brutais. As investigações eram inconclusivas. Meses se passaram e em maio de 1995, mais 2 corpos foram descobertos em clareiras distantes. Em junho, o necrotério a céu aberto já contava com 10 cadáveres de rinoceronte. Em poucos meses, 10% de toda a população de rinocerontes da reserva havia sido varrida do mapa. E isso não era predação, não eram caçadores humanos, era um massacre sistemático. As autoridades do parque entraram em estado de alerta máximo. O pânico não era apenas pela perda dos animais, mas pela natureza desconhecida da ameaça. Com os poucos recursos que a época permitia, equipes armadas passaram a vigiar 24 horas por dia cada rota de safari. Mas o fantasma de Pilanesberg parecia zombar deles. Ele atacava nas sombras, nos pontos cegos, sempre um passo à frente. Foi então que Greg Stuart Hill, o ecologista-chefe e um homem que entendia a linguagem da Terra melhor do que a maioria das pessoas, decidiu tratar aquilo como o que realmente era: uma cena de crime de homicídio. Greg e sua equipe começaram a análise forense. Ajoelharam-se na terra manchada de sangue, medindo ângulos, fotografando ferimentos, coletando amostras de solo. E as evidências começaram a contar uma história impossível.
Ao redor dos corpos, o cenário era de devastação total. Árvores antigas haviam sido arrancadas pela raiz e arremessadas como brinquedos quebrados. O solo estava revolvido, marcado por uma luta titânica. A análise dos ferimentos nos rinocerontes revelou que os orifícios não foram feitos por lanças ou metais. Eram orgânicos, eram chifres, ou melhor, presas. As pegadas estavam lá. Círculos perfeitos e grandes, com 40 centímetros de diâmetro, afundados profundamente na terra compactada. Eram pegadas de elefantes. A notícia foi recebida de forma incrédula, pois até aquele momento os elefantes do parque nunca tinham demonstrado comportamento agressivo. Eram tratados como os gigantes gentis do local. A ideia parecia absurda. Na história da biologia, elefantes matam rinocerontes apenas em situações extremas, nunca como um ato ofensivo, nunca como caça. Mas a teoria do gigante gentil estava prestes a ser despedaçada diante dos olhos de uma equipe de patrulha sala-aérea. Era uma tarde de junho. O sol estava a pino quando o piloto do helicóptero avistou uma nuvem de poeira subindo rápido. Ele inclinou a aeronave e mergulhou em direção à ação. O que viu desafiou toda a lógica evolutiva. Lá embaixo, um rinoceronte corria. Não troteava. Corria por sua vida, em pânico. E logo atrás dele, ganhando terreno, estava um elefante macho no auge de sua forma física. O piloto descreveu a cena como um pesadelo ganhando vida. O elefante não estava tentando afastar o rinoceronte. Ele estava caçando-o. Com uma aceleração brutal, o elefante alcançou a presa. Ele não usou a tromba, usou o corpo, chocando-se lateralmente contra o rinoceronte. E então, a verdadeira tortura começou. O elefante começou a golpear o rinoceronte com suas presas enormes. Agora havia uma testemunha e o mito havia caído. Os assassinos eram os elefantes, ou ao menos um entre eles. Com os olhos voltados para os elefantes, as patrulhas terrestres conseguiram identificar quais animais eram os executores. Eram 4 machos. Todos estavam no final da adolescência, entrando na fase adulta. Na cronologia dos elefantes, tinham entre 17 e 25 anos. Eram jovens, fortes, cheios de energia e completamente perturbados por hormônios. Podemos domar tudo, mas os hormônios, isso é uma tarefa praticamente impossível. Provavelmente aqueles machos estavam passando pelo período de muste, que é um frenesi hormonal desencadeado pela época de reprodução e que pode deixar os machos de elefante altamente agressivos. Mas não era só isso. Havia algo ainda pior que os ligava. Os 4 elefantes delinquentes eram órfãos de guerra. Para entender o presente sangrento, precisamos voltar às décadas de 70 e 80. O governo, em uma tentativa mal planejada de controlar a superpopulação em outros parques, instituiu a Operação Gênesis. O termo técnico era manejo, que para a maioria dos animais resolve o problema muito bem, mas para elefantes, que são animais altamente emocionais e de memória invejável, talvez crie um problema ainda maior. Naquela época, vários elefantes adultos foram abatidos a tiros por caçadores contratados. O massacre acontecia diante dos olhos dos filhotes. Imagine o trauma. Os sobreviventes, bezerros traumatizados, foram poupados, foram transportados centenas de quilômetros para serem redistribuídos, e 4 deles foram para Pilanesberg. Então, além dos hormônios efervescentes, o trauma era gritante na personalidade daqueles animais. Com isso descoberto, a equipe de Greg Hill começou a monitorar essa gangue de elefantes. O que eles viram foi um estudo de caso de psicopatia animal. Havia um elefante apelidado de Pequeno Polegar, que aparecia repetidamente nas cenas dos crimes. Ele não apenas matava, ele reivindicava o território com uma agressividade maníaca. Mas o pior era Mafuta. Mafuta não era apenas violento, ele era sádico. Em um testemunho que desafia a compreensão, Mafuta perseguiu um grupo de rinocerontes por 7 horas ininterruptas. 7 horas de terror psicológico. Ele não os deixava descansar, não os deixava beber. Ele os caçava lentamente, saboreando o medo. Quando um guarda florestal heróico tentou intervir, distraindo o gigante para dar uma chance de fuga às presas, Mafuta entrou em um estado de fúria primal, perseguindo o veículo que o atrapalhou. Semanas depois, Mafuta encontrou seu alvo novamente.
Desta vez, ele encurralou uma fêmea de rinoceronte e a derrubou. O guarda florestal Jock Macmillan, que monitorava aquele setor, tinha lágrimas nos olhos e um rifle na mão. Ele conhecia Mafuta. Ele viu aquele animal crescer, mas aquilo não era mais um elefante, era um monstro. O tiro ecoou pela savana. Mafuta caiu. O guarda florestal não se orgulhou do que fez, mas era necessário, pois os rinocerontes estavam evaporando do local. Alguém precisava intervir. Em 1996, a contagem de corpos era de 28 rinocerontes mortos, e mesmo com a morte de Mafuta, o círculo vicioso de abates brutais não paravam. A solução parecia ser o extermínio total desses elefantes problemáticos, mas o ecologista Gus Van Dyke teve uma epifania. Ele olhou para os dados biológicos, resgatou algo que já era sabido, mas estava sendo ignorado: o MUST. Normalmente o MUST permanece por algumas semanas, mas por que nos órfãos de Pilanesberg ele estava durando meses? A resposta era simples: porque não havia adultos. Na sociedade dos elefantes, a hierarquia é tudo. Os machos mais velhos, gigantescos e experientes emitem sinais químicos e comportamentais que literalmente suprimem os hormônios dos mais jovens. A simples presença de um patriarca dominante diz ao corpo do jovem: você ainda não é o rei, acalme-se. Sem os patriarcas, os corpos dos jovens entraram em colapso hormonal. Eles eram reis jovens demais em um reino sem leis, armados com presas de marfim e toneladas de músculos. A solução proposta por Van Dyke foi audaciosa: vamos trazer os pais de volta. Assim, não precisamos abater elefantes e a perseguição aos rinocerontes irá acabar. Em fevereiro de 1998, uma operação logística de guerra foi montada. O objetivo: capturar 6 dos maiores, mais velhos e mais dominantes elefantes machos do Parque Kruger e transportá-los para a zona de guerra de Pilanesberg. Estamos falando de titãs, animais que precisavam de guindastes industriais para serem movidos. Caminhões reforçados viajaram 800 quilômetros carregando essas lendas vivas. Era noite, 22 horas, quando os faróis dos caminhões iluminaram a savana de Pilanesberg. As portas de aço se abriram. Eles estavam soltando reis experientes para combater monstros raivosos. Foi quase mágico. Os machos adultos se dispersaram pelo parque. Quando encontraram os jovens delinquentes, a gangue assassina, não houve batalhas épicas de vida ou morte. Houve breves confrontos, empurrões, trombetas graves. A mensagem foi clara: a brincadeira acabou. Agora é hora de se comportar. Os jovens, confrontados com a verdadeira força, com a verdadeira autoridade, submeteram-se imediatamente. A hierarquia foi restaurada. A química do medo e do respeito inundou seus cérebros, desligando a produção excessiva de testosterona. O MUST estendido cessou. O trauma se acalmou e as matanças pararam em dias. Nos anos de rebeldia dos elefantes, foram contabilizados 49 corpos de rinocerontes brutalmente assassinados, não somente por elefantes, mas por ignorância humana, que se esqueceu de estruturar o ambiente para receber o gigante das savanas. O mesmo padrão de horror se repetiu no parque de Hlurluve, em Folose, onde 63 rinocerontes morreram pelo mesmo motivo. A cura foi a mesma: trazer os patriarcas. Nós olhamos para a natureza e vemos brutalidade, mas o que vimos aqui foi a consequência da ruptura. Até as criaturas mais nobres podem se tornar monstros quando crescem sem orientação e sem estrutura. Deixe seu like e inscreva-se. Obrigado por assistir. Fui!